eu vou mostrar aqui, tá? Que o Kaique me mandou agora. Ó, o Textor se envolveu aí em mais uma polêmica nas redes sociais, tá? Ele foi responder um torcedor, torcedor não, era uma página, né, de Botafogo. Dono da SAF do Botafogo, eu vou até ler aqui para vocês, dono da SAF do Botafogo, John Textor, defendeu o trabalho do técnico Renato Paiva em meio à sequência ruim de resultados do novo treinador. O empresário americano, em uma resposta a um post nas redes sociais, responsabilizou os jogadores pelo desempenho abaixo do esperado e afirmou que confia no sistema de jogo do treinador português. O perfil, né, das redes sociais postou o seguinte: existe uma pressão interna pela saída do Renato Paiva, de uma forma sutil. A pressão não vem da diretoria do clube, mas de um polo mais forte. Ou seja, o que seria um polo mais forte? Só o Textor. Mais forte que a diretoria, só o Textor ou algum investidor. E aí o Textor foi na postagem e ele disse o seguinte: a sua declaração é totalmente falsa. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade, nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte nesse clube. Nosso treinador é muito bom e, nesse momento, nossos jogadores não estão executando. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sobre os seus ombros. A estação é muito jovem, mas essa tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho conforme o necessário, tal como no ano passado. Ou seja, é o Textor, Flávio Prado, mais uma vez tendo essa personalidade e indo de encontro aí agora a postagens e bancando o seu treinador, Flávio Prado. Bom, era o mínimo que ele tinha que fazer, né? Ele acabou de contratar o treinador, então não teria o menor sentido isso. Ele tem que defender aquilo que ele fez de maneira certa ou errada, mas é o mínimo que tem que se esperar que ele dê respaldo pro treinador. O Renato chegou aí, o que faz um mês e pouco. Não teria o menor sentido ele cogitar demitir o cara. Não, tem que tentar defender, sim. Eu não sei se ele vai dar certo. Eu não acredito. Acho que foi um erro a contratação. Mas ele tem que segurar a onda. Claro, ele que escolheu, ele que contrata. Não teria a menor lógica se ele não segurasse a bronca em cima do treinador com tão pouco tempo de trabalho. Não, eu até posso concordar com isso, mas então pouco tempo de trabalho com um trabalho ruim, né? O trabalho é ruim. Isso eu acho também. É o quê, Flávio? Não, isso eu acho também. Eu acho o trabalho e acho que não vai melhorar muito, não. Não vejo grande capacidade nesse rapaz. Eu acho que ele foi um erro a contratação. Só que quem contratou tem que dar um mínimo de tempo, né? Senão seria passar um recibo muito grande. Pump. Ele falou que foi chamado de burro lá na Bahia, né? Ele falou que nunca tinha sido chamado de burro na Bahia. Pelo que me parece, a torcida do Botafogo já chamou também nesse jogo, no jogo passado, né? Eu daria mais um tempo, o Textor é o dono, né? Porque assim, Tico, teve entrevista, o Botafogo esperou, jogou o estadual sem treinador, se preparou, achando que era igual ao ano passado, tá no começo, né? Depende de si só na Libertadores, o Campeonato Brasileiro está aqui, tá rodado, eu teria mais um pouco de paciência também. É uma situação que o Textor, né, ele geralmente tem essa personalidade. Isso é o bom de ter um dono. O dono não deve satisfação para ninguém. E o Textor, mais uma vez, ele não dá satisfação para redes sociais, para a torcida, e banca o seu treinador com essa coragem, né? Porque o Textor foi muito atacado quando ele fez aquelas denúncias de arbitragem. Foi atacado pra caramba. Muita gente devia pensar, porra, agora o Textor vai falar menos. Que nada. Ele tá cagando pra todo mundo. Ele já falou de novo quando o Botafogo foi mal no primeiro semestre. Agora tá falando aí.
Acho que travou de novo o nosso pilhado. Bom, sobre o Botafogo, né, eu acho que tem uma questão importante da gente olhar em relação ao trabalho aí do Renato Paiva, né? Ele tem poucos jogos até aqui e os resultados não são bons, é verdade, né? O Botafogo estreia empatando com o Palmeiras, 0-0. Aí ele perde para a Universidade de Chile, ganha de Juventude e Carabobo, perde para o Bragantino, empata com o São Paulo e perde para o Atlético Mineiro. Então são 7 jogos, 2 vitórias e 2 vitórias bem apertadas, né? O Carabobo foi bem apertado, 2-0, mas com gols bem no finalzinho. E o jogo contra o Juventude também, né? Gols já no segundo tempo. Então é um trabalho que ainda não engrenou. Mas acho que tem uma coisa interessante da gente olhar, né, em relação a essa questão do Botafogo, que é a escolha do seu dono, né? Do seu gestor, que é o Textor. Então ele fez uma escolha por largar o começo da temporada e fazer com que o começo da temporada não valesse nada pro Botafogo, né? O Botafogo vai lá e no Campeonato Carioca joga com um time reserva. O Botafogo desprezou a Supercopa do Brasil. O Botafogo desprezou também a Recopa Sul-Americana. Então acho que tem esse ponto interessante. Acho que o Pilhado tá de volta com a gente, né? Tô, mas pode continuar. Não, falava sobre exatamente essa questão, né? O Botafogo, ele institucionalmente tomou uma decisão de abandonar o começo da temporada. Ele não disputa o campeonato estadual, é um direito dele não disputar. Ele não disputou esse ano a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e não disputou a Recopa Sul-Americana, tomou ali 2 piabas contra o Flamengo e contra o Racing também. É uma escolha da direção. E eu acho que a direção tem que ser cobrada por isso também. Porque você traz um treinador em março e espera que em abril ele dê resultado, é mais difícil. O Botafogo passa por uma transição, troca de alguns jogadores, perdeu seus 2 melhores jogadores em relação à temporada passada. Então acho que tem uma coisa de escolha aí. O Textor escolheu abandonar o começo da temporada e não ter nenhum treinador para trabalhar. Não é que o Botafogo não jogou ali os jogos do início do ano, não jogou o estadual, não jogou a Recopa, não jogou a Supercopa, torneios menores, né, como o próprio Textor disse, mas tinha lá um treinador trabalhando, buscando alternativas, treinando o time. Não. O treinador do Botafogo chegou faltando 10 dias para começar o Campeonato Brasileiro. E é jogo em cima de jogo, cara. Para fazer correções, para ajustar o time é mais difícil nesse cenário, né? Então, eu acho que ele é sócio nesse momento ruim do Botafogo. Em que pese o trabalho ainda não ter engrenado, o John Textor é sócio e, para mim, o principal responsável pelo momento do Botafogo não ser bom, pelas escolhas que ele fez. Ele escolheu largar a temporada no começo e, na minha visão, tá colhendo os frutos agora sem um time tão desenvolvido assim. Mas a pergunta é, ele não expôs os jogadores nessa declaração porque ele tira das costas do treinador, né? Não, o treinador não tem culpa, os jogadores que não estão conseguindo executar. Foi o que ele diz. Isso pode cair mal dentro do grupo, velho Vamp? Lógico que sim, né? Mas é só 2 vitórias, 22 vitórias. Tem oportunidade de o Botafogo joga hoje também, né? Amanhã, né? É ganhar no dele seu grupo e voltar a ganhar no Brasileiro. Estudiantes fora de casa. Estudiante, então é nabo também. E no final de semana clássico com o Fluminense. Ixi, meu Deus, aí pode virar uma bola de neve. Então, não é muito animador não, Tico. Mas é aquilo, se ganhar 2 jogos, acalma tudo, volta tudo ao normal. O começo aí do Brasileiro, da Libertadores, tá levando susto pra todo mundo. É Zubeldia de um lado, o treinador do Corinthians caiu, o do Grêmio já foi mandado embora, o Carille vive sob pressão no Vasco, o Cuca andou sendo umas vaias, mas vai ficar certo. O Santos sem treinador, o Abel estava sendo questionado, começou a ganhar, ganhou 6 jogos, tá tranquilo, né? O Felipe Luiz perdeu um jogo, aí teve um monte de gente que... Uns cachorros começou a latir aí e tal. Tudo assim, não. O Mano Menezes já caiu do Fluminense, já tá em outra praia lá no Grêmio. O Renato Gaúcho está sorridente, com 4 vitórias e um empate. Tá tudo tranquilo, tá tudo normal pro mês de abril. O Textor dá uma cutucada nos jogadores, né, Flávio? Não sei se propositalmente ou sem querer, por querer defender o treinador, mas ele diz, confio no treinador e no sistema dele. Os jogadores que não estão conseguindo colocar em prática, que não estão conseguindo executar, ele falou. Ele deu uma cobrada, né? Essa é a vantagem de ser o dono, né? Ele é o cara que paga, ele deu uma cobrada. Mas assim, não via como uma coisa agressiva, não. Então, ó, o treinador ainda não conseguiu colocar as ideias, os jogadores não entenderam até agora. E não acho que seja algo que seja para melindrar quem quer que seja, não. Tá dentro da normalidade de um dono de clube que está defendendo uma ideia que foi dele, né? De trazer um treinador cujo retrospecto não é lá essas coisas, né?
Tá bom, teve aquela passagem lá pelo Del Valle e tal, mas aqui no Brasil foi terrível. Então ele quis defender a parte dele, mas não acho que ele quis atacar ou milindrar os jogadores, não. Mas ele acaba, né, meio que ali, sem querer, expondo os jogadores. Eu também acho que ele não quis, mas ele diz, os jogadores não estão conseguindo executar. Então, fica aí, né, uma polêmica no ar no Botafogo, mas o que eu gosto do Textor é isso, ele caga para os outros. Ele fala ali tudo o que ele pensa, ele é o dono do clube, ele que manda, ele não liga, né? A gente sempre fala disso aqui, o Flávio é o que mais fala, de ligar para cobrança em rede social. Se tem alguém que não liga no futebol brasileiro hoje, Flávio, é Textor e Leila Pereira, né? O que é maravilhoso. Outros deveriam fazer a mesma coisa. Ou você tem convicção do que você faz, ou você não tem. Em compensação, outros, eles dependem muito do que a torcida uniformizada pensa, né? Tipo São Paulo, Corinthians, eles são movidos pela torcida uniformizada. O próprio Flamengo deveria ser um pouco mais blindado com relação a isso. Eu acho muito complicado. Você sabe o que você está fazendo, você tem que fazer do seu jeito, não do jeito que o outro acha que você tem que fazer. Porque a gente vê aí Leila Pereira e John Textor hoje como os dirigentes ali que menos amarelam, né, para a organizada, para a rede social.